vê que nós precisamos ouvir. Fala comigo, Espírito Santo. Que eu seja canal para a tua igreja essa noite, em nome do Senhor Jesus. Que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer. Que eu venha desaparecer, que o Senhor esteja aqui tomando a direção, em nome de Jesus. Então, nós temos aqui falar de um homem chamado Zaqueu, aleluia. Pastora, mas eu vejo tanta pregação com esse homem. Glória a Deus, aleluia. Cada um se santagem de uma maneira. Mas o importante é que nós estamos aqui para receber a palavra. E a palavra de Deus diz assim: que tendo Jesus entrar aonde, igreja? Aonde, igreja? Em Jericó. Tendo Jesus entrar em Jericó, ele ia passando. Deixa eu falar com você. Jesus está aqui nessa noite. Foi eu que atraí a presença de Jesus, nós atraímos a presença do Senhor Jesus neste lugar. Sabe por quê? Porque nós somos casa espiritual. Jesus mora no nosso coração, né, meu? Ele mora no meu coração, no seu coração. Ah, você já não sabe que eu sou tão impura. Sou impura por falar, sou impura por pensar.
atrai a multidão. O amor que está nele é tão grande que faz com que a multidão quer ficar perto dele. Ficar perto de Jesus é a melhor coisa que existe. Por quê? Você chega perto de Jesus, você não fica doente. Você chega perto de Jesus, você não fica cansado, você não fica fraco, você não fica fofocando um dos outros, você não fica pensando na dívida em casa. Quando você chega perto de Jesus, você não fica pensando lá no filho que está lá com problema, nem com a filha, nem com o marido. Por quê? Porque Jesus traz paz, Jesus traz amor, Jesus traz tudo que nós necessitamos. Traz aquilo que o marido, que o filho, a esposa e o vizinho não pode dar para nós, o trabalho não pode dar para nós. Então Jesus, ele nos atrai por causa disso. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus, quando Jesus, a multidão começou a se apertar, a multidão começou a se achegar a Jesus. Porque todos que iam ali queriam uma coisa que só de Jesus, somente Jesus, só Ele poderia fazer. Porque nós vamos para Jesus, Jesus disse assim: vende tudo que está. Então, da forma que nós estamos, a gente tem que ficar perto de Jesus. Não importa a situação, não importa a situação que ela está, porque a Jota está, ela quer. Se ouviu falar, Jesus está operando aquele lugar. Aí ela corta para lá. Ela quer por quê? Ela sabe que aquele problema que tem ela só Jesus pode resolver. O médico não pode resolver, a reza não pode resolver, a macumba não pode resolver. Aí o que tem? Ah, mas Jesus pode resolver. Aleluia! Jesus resolve. Assim aconteceu. Zaqueu era um homem muito rico naquela cidade. Era um homem cobrador de impostos, era o chefe. Ele mandava, desmandava, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se a pessoa não quiser te entregar pelo nome, você toma. Vai, eu mandei, vai pelo nome. E ele só me dizia. Era um homem de palavra, ele era o chefe. E a Bíblia disse que era um homem muito rico. Expressa aqui na palavra de Deus. E de repente, gente, mas aquele homem muito rico, ele começou a ver aquela multidão. Ele começou a olhar e as pessoas, gente, mas o que significa isso? Aí ele chegava para lá e perguntava assim: o que significa isso? Aquela pessoa respondia, só falava assim: ah, é Jesus. Eu chegava perto do outro: o que significa isso? Quem é? É Jesus. E essa maneira de falar assim: é Jesus. E a pessoa não entendeu, não, só falava não. É Jesus. E se continuar sendo Jesus. Aí aquele perigoso aquilo começou a mexer, sabe? Mas Jesus veio para mexer mesmo, Glória a Deus. vem para mexer, tal. Nossa, é lindo demais. Aquilo começou a mexer nas estruturas daquele homem. Começou a mexer no sentimento. Começou a mexer nas coisas erradas que ele fazia. Começou a mexer assim no coração daquele homem. E aí ele ficava, levantava assim, e ficava olhando, levantava os pés e ficava olhando, mexia lá, corria para um lado, corria para o outro, para ver quem era Jesus. Aleluia! Ai, meu Deus do céu, olha que coisa linda. Mas ele não conseguia ver. Ele não conseguia ver
conseguia ver Jesus? Porque ele era pequeno. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Ele era um pequenininho. Aí eu não conseguia, ele pelejava, levantava os pés, mas eu não conseguia ver. E o povo não deixava. Mas tudo isso aqui de Deus já. E a Bíblia diz que ele olha e ele vê uma árvore, ele vê uma figueira. A Bíblia diz que era uma figueira do lado. Mas olha para você ver que coisa mais tremenda, o propósito de Deus, como Deus tem um propósito para a salvação de uma pessoa. Como Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Deus se prepara tudo. Deus se prepara tudo, é Deus que prepara. Jesus faz a obra perfeita, tudo já vem tudo preparado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os dois trabalham juntos. E quando os dois trabalham juntos, é tipo a palavra. O mar abre, muralha cai. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Né? Demônio é despedido, sai correndo, tudo é lá, é desse jeito. Aleluia. Porque quando o Senhor Jesus entra num negócio, eu quero te falar, o negócio está certo. E a Bíblia diz que ele olha e vê a figueira. Aí ele olhou e pensou, olha, você vê Jesus trabalhando na vida daquele homem, gente, olha. Aquele homem, naquele momento, ele esqueceu que ele era um homem cheio de vida. Naquela hora que não tinha mais importância, mais era ali. Aquilo ali não tinha importância, não tem nada disso. Não. Que ele era o chefe, que ele era a pessoa importante, que ele era a pessoa que tinha dinheiro. Então, naquele momento, isso não teve importância nenhuma. Isso não significava nada. O que importava naquela hora era ver Jesus. Aleluia. Naquela hora, o que importava era conhecer Jesus. É isso que você precisa, é isso que nós precisamos. É isso que falta na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Que Jesus esteja, que nós sejamos assim, correndo atrás para conhecer esse Jesus. Nós precisamos correr atrás, nós precisamos esforçar, nós precisamos pelejar, nós precisamos não se cansar de buscar, de ver, de tocar em Jesus. Nós precisamos querer isso. Quando nós queremos, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus na minha casa, eu quero Jesus na minha filha, eu quero Jesus na minha filha, eu quero Jesus na minha pessoa, eu quero Jesus no meu negócio, eu quero Jesus. Jesus é você que coloca Jesus em todo lugar da sua casa. Pode colocar o seu marido na janela, seus filhos na janela. Não por isso que possa ser, né? Quando a lei não foi pecado. Mas depois, meu carro comigo só comigo. É desse jeito. Não é mesmo? E a Bíblia diz que ele olha e vê a figueira. Aí a pessoa falou, gente, eu vou subir naquela figueira, eu vou passar na frente. Olha, ele vai passar na frente. Mas eu não estava tendo espaço. Mas ele disse para ele disse consigo mesmo, eu vou subir naquela figueira. Menina, deixa eu te contar uma coisa, porque ele por ser esse homem tão cheio de dinheiro, esse homem tão cheio de nome, né? O chefe do Senhor. Ele não preocupou naquele momento que ele poderia, que era uma figueira. Era uma figueira que tinha. Era uma árvore que ou se estruturasse, a Bíblia não fala, era uma figueira branca, ou se estruturasse no filho, ou se o leite daquela figueira caísse no olho, por exemplo,
Sabe o que ele perguntou? Era ficar olho no olho com Jesus. Só isso que era a preocupação dele. Era se colocar diante de Deus. Eita, aleluia. E a palavra de Deus diz que ele planejou subir na figueira. E ele correu depressa e subiu naquela figueira, porque ele olhou e ele viu que a gaia da figueira, aqui está a figueira, ele olhou e viu que a gaia da figueira, Jesus ia passar aqui, via para mim. E a gaia da figueira via para mim, olha para você ver. Aí o que ele pensou? Olha o que ele planejou. Eu subo na figueira e escondo por trás da folha da figueira. Planejou muito direitinho. Aí ele correu, subiu na figueira e escondeu de trás das folhas da figueira. Ele achou que ele estava escondido. Olha, você vê como que Jesus trabalha. Que coisa mais poderosa. Olha para você ver. Jesus, na verdade, Jesus foi naquela cidade por causa desse homem. Na verdade, essa ida e passagem por aquele lugar foi por causa de Zaqueu. Glória a Deus. Porque Jesus não conhece todas as coisas? Jesus conhece todas as coisas. Por isso que eu falei aqui. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe tudo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Sabe tudo, porque o tempo todo ele está do seu lado. Porque você é o templo que ele precisa para poder habitar. Nossa, mas eu sou tão isso. Meu filho, você está falando, mas Jesus ainda não falou, não. Você está falando. Glória a Deus. É porque você está aqui porque você. Nós somos aqui que estão correndo para ficar frente a frente com esse homem tão poderoso, que sabe tudo sobre a nossa vida, que nos deu a própria vida por nós. Zaqueu sai correndo, sobe na figueira. E ele foi lá e escondeu lá e falou assim: eu vou esconder aqui, basta essas folhas. E quando ele passar, pronto, eu vou ler ele. Aí achou o Zaqueu, eu vou ler ele, mas ele não vai me ler. Você está entendendo outra coisa? Você sabe tudo sobre essa mensagem, né? Essa discussão mandou trocar a mensagem, certamente não tem algo para fazer, né? E a Bíblia diz que Jesus vem Jesus. Zaqueu estava segurado, escondidinho de trás da folha, achando ele que quando Jesus passasse, ele ia avistar Jesus, ele ia ver Jesus, e Jesus não ia ver ele. Jesus veio. Quando Jesus chegou debaixo da figueira, aonde ele estava, Jesus, agora eu vou fazer a pergunta para a igreja. Jesus continuou andando na igreja? Jesus continuou andando? Jesus chegou debaixo da figueira, ele continuou andando? Não. Parou. Ele não continuou andando. Sabe por quê? Porque Zaqueu, um de nós,
Nós precisamos que Jesus fale para nós. Amém. Nós precisamos fazer algo para que Jesus fale e olhe para nós. E a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus parou e olhou para cima. Ele olha para cima e ele disse: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Amém, Deus. Olha para você. Que amor grande, tão grande do Senhor Jesus, pela pessoa, por nós, ser humano, porque nós, ser humano, nós é mais uma pessoa cheia de defeito, cheia de engano, cheia de falsidade, cheia de barco, pega as coisas do mundo. É tanta coisa, tanto que a gente olha para a gente mesmo, a gente tem vergonha de olhar para a gente, mas eu sou crente desse jeito. Então, naquele momento, Jesus olha para Zaqueu, já não foi mais um Zaqueu, publicano, chefe dos publicanos. Ele olhou para Zaqueu, já não foi mais como chefe dos publicanos. Ele olhou para Zaqueu, já não foi um homem que batia na casa, batia. Vem buscar, quem é? Zaqueu. Vem buscar o imposto, vem buscar os impostos. A pessoa abria, tremendo de medo. Mas hoje não tem esses impostos. Hoje então, me dá a sua casa, vou levar a sua casa. Toda a sua casa, todas as suas rendas, tudo que você tiver vai ficar para pagar os impostos. E outra coisa, não só isso que você Zaqueu fazia. Além de ele cobrar os impostos, ele ainda cobrava mais, tirava do escondido. Entendeu? Para vocês verem que Zaqueu não era santo. Zaqueu olha e Jesus olha para aquele homem. E Jesus disse para ele assim: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje me convém pousar nesse árvore. Oh, aleluia, Jesus. Deixa seus olhos, fica os olhos fechados. Comece a falar do Senhor Jesus. Comece a falar para ele. Conta para ele. Fala só para ele. É você e ele. Fala para ele as suas falhas. Fala para ele os seus defeitos. Fala para ele as suas necessidades. O que você faz quando você está sozinho no quarto? O que acontece quando você vai tomar banho? Fala para Jesus. Fala só você e ele. Com certeza, ele vai te ouvir. E a Bíblia disse que Zaqueu desceu. Jesus disse: desce depressa. Jesus está falando: feche os seus olhos e depressa, pede o que você necessita. O Senhor está dizendo para nós: o que você necessita, igreja, me conta, me fala, me palavra, me silêncio, só você e eu. Oh, meu Deus. Tanta coisa que nós temos escondido, que a gente guarda no coração, que passa pela nossa cabeça. Jesus, tanta coisa, tanto abominável, Senhor. Jesus, como nós precisamos, Senhor. Nós precisamos, Jesus. E a palavra. A palavra de Deus disse que Zaqueu desceu depressa daquela árvore. Eita, glória.
Hoje me convém estar com você nessa casa. Hoje me convém jantar com você nessa casa. Hoje me convém dormir com você na sua casa. Hoje me convém sentar na mesa com você na sua casa. Olha para você. Zaqueu já não sabia mais o que fazer de tanta alegria. A partir do momento que Jesus convidou ele para descer da árvore, aquele homem desceu, mas ele já não era aquele Zaqueu mais, já não era aquele homem que pensava só no dinheiro, só no financeiro, não. Ele desceu da árvore, já todo transformado, seu coração transbordando de felicidade, porque ele estava diante de uma pessoa que não olhou para ele, uma pessoa que passou por cima de tudo, não jogou passado no rosto dele, não alegrou do passado, não apontou o dedo para ele, sabe? Não disse para ele, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não, simplesmente ele disse, eu quero ir na sua casa. E a Bíblia diz que Jesus acompanha aqui e vai. Naquele momento, os publicanos e os fariseus começou um xixi entre si. Mas o que é isso? Esse homem vai posar na casa, hospedar na casa de um homem que é ladrão, um homem que é mau, um homem que faz isso, um homem que fica apontando o dedo, está entendendo? Ah, mas eu não gosto de mim, ah, mas eu fiz isso, ah, mas eu fiz aquilo. A partir do momento que nós decidimos no nosso coração deixar Jesus nos acompanhar para a nossa casa, nós não podemos ficar apontando o dedo para o outro, trazendo à luz uma coisa que Jesus, o próprio Jesus deixou para trás. O próprio Jesus excluiu. Jesus disse: o passado eu não me lembro mais. Glória a Deus. O que importa da agora para frente é o presente. Aleluia, obrigado, Jesus. A partir do momento que você conhece Jesus verdadeiramente, e você toma uma decisão na sua vida e diz: eu quero Jesus para mim, eu preciso dele, eu sei que minha vida só vai mudar a partir do momento que Jesus entrar na minha vida para te falar com igreja. Não tem demônio que fique em pé perto de você, não tem demônio que tem poder sobre a sua vida. Aleluia. Está entendendo? Amém. Não tem macumba que ela prevalece diante de você. Aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te cerca com a muralha de fogo. Oh, glória. Ai, glória a Deus. Amém, Espírito Santo. Foi assim que aconteceu com Zaqueu. Amém. O povo ali, ó, todo mundo apontando ele, todo mundo queria jogar pedra. Mas Jesus criou uma muralha de fogo ao redor de Zaqueu. Glória a Deus. Naquele momento. Aleluia. E a Bíblia diz: olha para você ver nesse período, da onde Jesus teve encontro. Zaqueu teve encontro com Jesus até a casa de Zaqueu. Zaqueu
com essa palavra, porque Jesus, ele entra em nosso coração no silêncio, e ele trabalha também no silêncio. Eita, glória. Jesus não amou no coração, Jesus não saiu do surto, muitas coisas, não. Jesus é no silêncio. A partir do momento que você decidir, é esse mesmo que eu quero, é esse que eu preciso, é esse que eu quero levar para casa, é esse que eu quero todo mundo, todos os dias do meu lado, é isso que eu quero. E a Bíblia diz que Zaqueu cheio de espinho. Eu quero dar minha vida. E se eu defraudei, quando ele falou, você estava conversando que ele tinha defraudado alguém, ele tinha roubado de alguém. Eu vou que a confissão, ela ensina você, confessão, não é? Confessão, verdade. E ele diz, e se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu quero devolver 100 vezes. Baixa um pouquinho. E a Bíblia diz que naquele momento, olha para você ver coisa mais linda. Naquele momento, Jesus se manifesta. E Jesus diz assim: hoje há salvação nessa casa. Glória a Deus. Hoje há salvação nessa casa. Oh, vamos ficar de pé, igreja. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Oh, coloca aí para mim, por favor. Nós vamos deixar nossos olhos. Nós vamos deixar o Espírito Santo nos visitar essa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Pode aumentar um pouco, menino. Pode aumentar um pouco. Santo.
E no final, Ele vai te dar a resposta que você precisa. No final, Ele vai te dar a resposta que você precisa ouvir. Nunca mais você vai ser isso. Nunca mais você vai ser isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos terminando. Que o Espírito Santo tinha que falar, falou. Nós estamos aqui. Eu gostaria de saber se tem pessoas aqui que ainda não têm Jesus, ou todos que têm o Senhor Jesus no seu coração. Todos aqui já aceitou o Senhor Jesus, todos aqui é batizado, todos aqui já pela igreja onde vocês estão congregando, né? Nós estamos aqui para passar vocês, viu, igreja? Nós não fazemos nada para aparecer, a gente faz para poder, porque o Senhor nos chamou e nós estamos aqui cumprindo o chamado. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos, estende suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, esteja sobre o coração desta igreja, esteja sobre a nossa